Vamos lá, meus irmãos, é a nossa 8ª aula de homilética 1 e 2, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, como eu mencionava, o Ricardo Gondim, enquanto nós estávamos lá no Congresso Serra Negra, né, foi o 11º Congresso de Ministros Batistas Nacionais em Serra Negra, e ele estava expondo, dia 5 de fevereiro de 98, ele estava expondo Efésios 3:9 ao 13. Então, ele fez menção de um pregador europeu, e eu queria ler aqui com vocês, né? Que ele falava que esse pregador europeu, após pregar de uma forma apaixonada, ele deixou algumas dicas, né? Aos ouvintes, porque perguntaram para ele, né? Como ele preparava os sermões dele. O que ele fazia? Olha que dicas lindas ele deixou. Primeira coisa era que ele sempre fazia a lição de casa e nunca pregava uma mensagem sem ter outra pronta. Ou seja, esse pastor, ele era um pregador tão convicto da sua vocação que ele pregava na sua igreja, mas muitas vezes, mesmo quando ele era convidado a pregar numa outra igreja, e ele, de repente, poderia até utilizar essa mesma mensagem, o que ele fazia? Mesmo ele sendo um ancião, e ele, né, podendo utilizar essa mesma mensagem na outra igreja, na outra cidade, ele, durante aquela semana, ele escrevia uma outra mensagem. E perguntaram para ele, mas pastor, o senhor não poderia repassar aquela mensagem, dar uma melhorada? E aí ele dizia, eu faço isso porque eu não quero ser um preguiçoso. Não é porque eu tenho algo pronto, e eu vou pregar essa mensagem em outro lugar, que eu não vou estudar um outro assunto e preparar algo para pregar, porque, afinal de contas, eu trabalho para o meu mestre, e ele merece o meu melhor. Ou seja, olha que zelo desse pregador. Então, vocês lembram-se do que eu tinha mencionado do Martin Lloyd-Jones? Que o Martin Lloyd-Jones, ele fala que o pregador inicial, no início da sua caminhada, parece que tudo vem prontinho para ele, e depois o tempo vai passando e as coisas já não vêm com tanta facilidade, ele tem que estudar mais, e depois ele se torna um estudioso mais profundo, aí ele tem que estudar muito mais para receber mensagens. Exatamente é isso. É como se Deus nos desse essas condições, e esse pastor, mesmo um ancião, pregador experiente, ele não ia pregar num outro lugar se antes disso ele não tivesse escrito, feito, elaborado uma outra mensagem. Mesmo sabendo que essa mensagem talvez ele nem pregasse. Mas ele demonstrava com isso o seguinte, eu não vou dar algo para o nosso Deus de forma relaxada. Mesmo que eu pregue a mesma mensagem, eu terei uma outra pronta, porque eu quero entregar sempre algo muito bom ao meu Deus e ao povo de Deus. O que vocês acham dessa atitude desse pregador? Excelente, né? Excelente. Comprometido, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Como você falou, Tomé, comprometido, define bem o que é isso, né? Será que esse pastor, Deus vai desampará-lo? Será que ele vai chegar e vai dar tela azul? Será que, percebam, pode até acontecer de um dia ele não estar muito bem, não ser assim, não trazer uma mensagem com tanta vivacidade, mas com certeza a graça de Deus sempre estará com ele, porque ele está fazendo a obra de Deus de uma forma zelosa, sem ser relaxado, tá bom? Segunda coisa que esse pastor experiente fazia, ele escrevia o sermão palavra por palavra. Olha só. Ou seja, ele ia escrevendo o seu sermão inteiro. E aqui a gente pode utilizar o método de digitação, mas aqui fica a minha recomendação, a velha escrita, a velha mecânica motora, a memória muscular, memória gráfica, né? Então, ele fazia isso. Terceiro lugar, olha o que ele fazia.
Ele entrava no quarto e pregava para ele mesmo. Ou seja, eu estou aqui no meu escritório, que é o meu ambiente de trabalho. Eu confesso, irmãos, que é muito legal isso, mas perceba, olha o zelo dele. Ele parava e ali, onde ele estava, vou pregar. Ele pregava para ele. Talvez você diga, pastor, mas precisa disso? Bom, são as palavras desse pregador ancião, experiente, cheio do Espírito Santo. Ele está dando dica a novos pastores, novos pregadores. E esse trabalho não era em vão. Nos anos seguintes, esse texto, esse sermão escrito, aliás, ele entra, detalhe, né? Quando ele escrevia, ele depois, esse sermão escrito, ele poderia utilizar na íntegra para outras pessoas. Passava o sermão, quando ele escrevia em segundo lugar. Estava escrito. Por isso que eu acho que o Ricardo Gondim está se referindo de Martin Lloyd Jones, porque, irmãos, muitos livros de Martin Lloyd Jones nascem, inclusive em cultos de oração. Sabia disso? Muitos dos livros de Martin Lloyd Jones, ele pregava durante a semana na sua igreja. Os comentários bíblicos de Efésios, por exemplo. Aquele livro clássico dele nasceu em culto de oração. Toda semana ele ia lá e trazia uma abordagem que ele escrevia e viraram essa obra-prima maravilhosa. Coisa linda, não? E aqui, em terceiro lugar, então, ele pregava para ele mesmo. O pastor, após o seu trabalho escrito, seu estudo, ele gastava tempo falando no espelho. Né? Ele gastava tempo lendo. E aqui talvez você pense assim, pastor, mas aqui não é muito humano, muito técnico. Não, irmãos. Não leia dessa forma. Leia pelo zelo. Tem vezes... Então é motivação, porque a pessoa pode fazer isso por vaidade também, por performance. Sim. Pode ser, Júnior. Concordo. Mas, Júnior, vamos dar o direito de dúvida que a gente esteja fazendo literalmente pelo zelo mesmo, se comunicar bem, né? Vamos pensar que ele aqui, como um pastor ancião, valorizado por multidões de outros pastores, ele estava passando a experiência dele, né? E eu particularmente penso, Júlio, que quando a gente realmente tem esse zelo e a gente não permite com que a seta da vaidade, da soberba entre no nosso coração, porque eu posso até ser soberbo sem fazer nada disso, né? Então, assim, discernir o coração de alguém é uma coisa que só Deus fará, né? Mas vamos pensar agora como pessoas que queiram aprimorar o seu dom e a sua comunicação. Dentro dessa questão de falar aqui ao espelho, ou falar para você se ouvir, existem palavras, irmãos, que quando nós falamos, né, por exemplo, se nós queremos falar de uma forma onde a gente tenha mais ternura, a gente precisa abaixar o tom. Se nós precisamos passar uma mensagem mais de urgência, nós precisamos falar com mais autoridade, com mais esse aspecto da urgência. Se nós estamos falando sobre algo mais reflexivo, as pausas, elas precisam ser pausas bem apropriadas. Percebam que parece que não, mas no momento de falar, porque tem pessoas e professores e pregadores que eles têm uma excelente didática, porque eles sabem colocar as palavras adequadamente. Alguém já disse, Júnior, irmãos, que as guerras não nascem por causa das palavras, mas por causa dos tons das palavras. Eu estou falando uma palavra correta, mas com um tom agressivo. Percebam, discernir os tons, saber colocá-los, saber trazer ternura, saber trazer pausas, saber viver um momento de emotividade, de embargar a voz de forma legítima. Há pouco, quando eu falei, não foi de propósito, irmãos, eu não preparei isso na minha aula. Quando eu estava falando sobre a devocional, sim, mas eu não estava lembrando de falar para vocês sobre essa palavra que é expressando carinho e amor a Deus. Eu comecei a embargar, não foi de propósito. Então, tem vezes que a gente tem que dar esse espaço a uma palavra legítima. Tem vezes que estamos tratando de um assunto e a gente sente vontade de chorar.
E aí, vou engolir o choro? Não, meus irmãos. Se você está sendo leal com seu sentimento, e aqui eu quero até deixar um texto de Paulo, quando ele fala lá em Corinto, é um texto lindo, quer ver? Ó? Lá em 1 Coríntios 5, do versículo 8, vou até compartilhar aqui com vocês, 1 Coríntios 5, 8, olha que texto maravilhoso. Paulo está dando uma exortação enorme à igreja, porque eles estavam vivendo com um caso de incesto, ou seja, havia um irmão dentro da igreja que estava saindo com a sua madrasta e os irmãos da igreja estavam achando que isso era normal, que isso era uma coisa tranquila. Aí Paulo, então, repreende essa imoralidade, julga esse irmão, manda excluir esse irmão, e ali o próprio apóstolo Paulo repreende o orgulho deles, e aqui no versículo 8, olha só que coisa linda, né? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Esse que já tinha compartilhado. No versículo 8, olha o que ele diz. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Esse texto aqui, né, na NVI, diz assim, os pães da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, tem vezes que numa mensagem, nós sentimos vontade de chorar mesmo, de berrar, e de levar a igreja a chorar conosco, porque aquela mensagem sacudiu a nossa vida. Então, você vai engolir o choro? Vai... Não, meus irmãos, dê espaço a isso, é você sendo verdadeiro. Agora, se eu estou usando da emotividade para persuadir as pessoas para os meus ideais, aí as motivações não são corretas. Percebam... É o que eu quis dizer, Exato. Quando a motivação está ligada à questão da naturalidade, não da artificialidade. Isso. Então, somente persuasivas. Isso. Então, quando entram nesse campo da persuasão humana, Júnior, das técnicas, a gente deve virar a página. Por isso que nós aqui estamos aprendendo a arte de pregar para a igreja, estamos querendo formar discípulos, ganhar almas, edificar a igreja. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente não está aqui para fazer riqueza, a gente não está aqui para usar da oratória como uma neurolinguística para a gente poder ter persuasão ao próximo. Não é nada disso. A gente pode até chegar lá tendo persuasão e etc. e tal, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é proclamar o evangelho da cruz, levar as pessoas a Cristo e sermos pessoas que vivem esse cristianismo na sua essência. Ou seja, podemos ser honestos com os sentimentos e com a oratória, com a motivação correta. Ou seja, os nossos pães podem ser da sinceridade e da verdade, e devem ser assim. Então é isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Então aqui, voltando, né, aqui, quando ele falava para ele mesmo, percebam, irmãos, que entoar a voz, saber colocá-la, e você até mesmo ter experiências no momento em que você está fazendo o seu sermão. Perceba, irmãos, você que já pregou aqui, tem vezes que você está fazendo o sermão, você começa a ser tocado por Deus. É ou não é? Você começa a ser visitado. Quantas vezes eu fui? Quantas vezes minha esposa fala, o que você está fazendo, amor? Eu falo, estou escrevendo, amor. Mas agora, amor, de noite, eu falo, amor, estou vendo ideias agora, de madrugada. Eu pego o meu caderno, pego o meu celular, se eu estou na cama, eu pego o celular e começo a digitar. Se eu tenho a possibilidade, já pego uma folha, porque eu prefiro escrever. Irmão, maravilhoso isso. Te vem uma ideia no meio da madrugada, tomando banho, na condução. Isso é maravilhoso, essa interação viva da mensagem, entendeu? Então, assim, agora, no momento que você está pregando ali para o espelho, muitas vezes você pode até se emocionar. Quer ver um exemplo disso? Os irmãos que fazem parte do Ministério de Louvor. Quantas são as vezes que o Ministério de Louvor está ensaiando e a presença de Deus cai? É ou não é? Aí eu te digo, é culto ou é ensaio? É ensaio. Mas você está ensaiando para quem? Não é assim, Elaine? A Elaine é ministra de música junto com o Felipe. Quantas vezes, Elaine? Quantas vezes, muitas vezes, para ali o ensaio para orar, para chorar, para glorificar a Deus, porque a presença está ali. Percebam, por que eu posso fazer um ensaio para o louvor e eu não posso fazer um ensaio para a pregação? Percebam, irmãos. Meus irmãos, façam isso, não tenham medo.
É uma dica de um ancião. Talvez você me pergunte, pastor, você faz isso? Irmãos, eu preciso fazer mais isso, sabia? Eu vou falando meio baixinho aqui, eu sou meio tímido nisso. Tem hora que eu acho que eu tenho que começar a pregar aqui no meu escritório e até na igreja. Deixa eu até abrir um segredo aqui. Quando eu estou sozinho na igreja, eu faço isso, tá bom? É verdade. Lá na igreja sozinho, eu começo a fazer. Mas aqui em casa, com os vizinhos, eu fico um pouco acanhado. Você acredita? Parece bobeira, né? Mas é um pouco do meu jeito, talvez introspectivo. Mas eu curto esse momento da escrita, vou escrevendo um pouco alto, mas assim, eu confesso que esse momento de pregar para o espelho eu não faço como eu deveria. Já fiz algumas vezes, a experiência foi maravilhosa, mas eu preciso fazer mais. E aí fica a dica, tá? Diga, Miriam. Essa dica aí também a gente aprende em Libras. Porque você tem que conversar com o espelho, falando com o espelho para ver suas expressões faciais, sua expressão corporal, e aí você conversa com o espelho e vai fazendo sinais como se estivesse falando com um surdo. E é muito um treinamento, legal. Né, Miriam? É um treinamento, aí eu vi essa né? dica aí, eu lembrei. Perceba, irmãos, vamos lá, se eu fosse diretor de uma grande empresa, um CEO, será que ao falar ali a muitos colaboradores, eu não iria me preparar? Você entende? Ora, por que eu posso fazer isso para uma empresa, para uma escola, para uma aula, e não posso fazer para a igreja? Não é zelo? Se eu estiver fazendo com a motivação errada, meus irmãos, eu terei data de validade. Mas se eu estiver fazendo com a motivação certa, olha que benção. Bom, quarto ponto, olha só que interessante agora. Isso que eu achei mais notável, irmãos. Ele pregou para o espelho, tá? E agora ele parava diante de Deus e ele pregava a mensagem para Deus com o esboço na mão. Uma coisa ele falou ali no espelho. E agora ele pega essa mensagem e é ele Deus. Olha que momento de piedade, meus irmãos. Eu confesso que até esse dia eu nunca tinha notado nada tão belo de um pregador. Por isso que eu deduzo ser Martin Lloyd Jones. Deduzo, tá? Pode não ser. Ele pregava agora a Deus. Aí você diz assim, pastor, ele vai pregar para Deus? E sabe qual que era a frase que ele dizia? Era o seguinte, nesse ponto ele dizia que após ter feito a lição de casa e estudar e depois ter treinado sua mensagem, ele pregava para Deus e dizia, se Deus não receber essa mensagem, não adianta eu pregar para ninguém. Olha, que coisa fantástica. Fantástica, não é? Sim. Perceba, irmãos, olha, essa atitude. Chego diante de Deus e eu estou entendendo que Deus está falando, não, Raimundo. Vou insistir? Mas aí é o meio paradoxal, meio contraditório, porque quando Deus deu uma missão para Jonas, ou para qualquer pregador, já tem a mensagem de Deus. Então, se estranha, eu vou pregar para Deus, porque ela vem de Deus. Eu sei, mas, Júnior, você tem que lembrar que nesse caso, nesse exemplo ali, a gente está falando da revelação unilateral de Deus. A nossa mensagem, sejamos honestos, a gente não pode igualar àquelas mensagens que foram revelações exclusivas. As nossas mensagens, elas são iluminação na revelação. Mas a gente pode, de repente, estar se equivocando no que pregar. E esse é o momento de piedade. Então, eu não vou te contrariar, Júnior, se você achar paradoxal ou não quiser fazer. Eu, particularmente, achei lindíssimo. Percebam, cada pessoa vai ter a sua conclusão. Para mim, isso daqui trouxe muita compreensão sobre... Lembra que há pouco eu disse, irmãos, quando você está escrevendo a sua mensagem, ou mesmo na hora de pregar, que você sentir de não fazer tal coisa, seria mais ou menos isso. Tem vezes que, irmãos, eu estou pregando, só para vocês terem uma ideia, eu preparei meu sermão, e literalmente, antes de pregar, eu sinto que aquelas páginas que eu escrevi, eu vou lá e risco elas, eu falo assim, não é para agora. Ou coloco em lápis, ou coloco para depois. E viro, e pulo. Alguma coisa aconteceu que eu senti que Deus não queria. Possivelmente, esse ancião pregador, no momento em que ele apresenta Deus, ele está exercitando agora a piedade dele, a fé dele, se comunicando com Deus e ouvindo de Deus. Então,
Não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso, meus irmãos, eu estou dizendo o zelo de um grande pregador, que está ensinando para outros pastores, tá bom? Mas eu te entendo a sua crítica, tá, Júnior? Achei meio estranho, porque, como eu falei, né, essa mensagem, não importa a revelação da Bíblia, tudo é a mensagem de Deus. Se Deus deu uma mensagem para alguém ministrar, fica esquisito eu ter que fazer para Deus, para ver se Deus aprova, se Deus deu para mim a mensagem. Então, E quer ver um outro exemplo, Júnior? Não, eu te entendo, Júnior. E aí, irmãos, olha, lembra, a gente há pouco não viu vários métodos de proferimento? Eu citei alguns. Você vai descobrir o seu. Eu estou aqui querendo ajudar vocês a descobrirem o que Deus tem para cada um de vocês. Irmãos, eu tento ser eu mesmo. Eu tento ser o melhor do Raimundo, porque o Raimundo só vai atingir o máximo do potencial dele sendo eu mesmo. Com toda honestidade, irmãos, quando eu ouvia o pastor Enéas Tonini com aquele vozeirão e com aquelas entonações, eu queria imitá-lo. Mas eu não sou aquele vozeirão. Para começar, eu tenho um timbre mais agudo. Hoje em dia está um pouco mais grave por causa da idade. Mas a minha voz sempre foi fina. Sempre timbre mais agudo. Nunca tive um timbre grave. Isso foi com o tempo, com a idade, por causa do pregão, foi ficando um pouco mais agudo, ou mais grave. Mas, irmãos, a minha voz lá no pregão se destacava, porque tinha um grave tão agudo que as pessoas entendiam, é o Rai, é a voz do Rai. Eu não tinha um vozeirão, né, de tenor, né? Como esses... O pastor Enéas Tonini tinha um vozeirão. Então, perceba, ele é ele. Se eu copiar ele, eu nunca vou desenvolver o máximo do meu potencial. Então, métodos de proferimento, métodos de se descobrir, a gente vai dando aqui, olha, as armaduras, e a gente vai dizendo, meu irmão, se descobre. Davi se descobriu como, irmãos? Com uma funda e com 5 pedras. Foi? Foi assim. E aí? Aí depois ele foi aprimorando. Depois, e Davi? Vamos lá, vamos aplicar a vida de Davi. Depois Davi vai para o exército de Saul e ele continua lutando de fundas, pedras. Ué, mas por que ele não ficou só na funda e na pedra e fez com que todos os demais soldados lutassem com pedras e fundas? É melhor pedras e fundas ou espadas? Mas Então, percebam que o aprimoramento vai vir naturalmente e cada um vai se descobrir na caminhada. E aqui, Júnior, eu entendo você e eu particularmente, como eu disse, eu não ponho na prática, mas isso daqui para mim é um desafio. Como eu mencionei esses dias para vocês, irmãos, eu até domingo falava com o Felipe Reis e com a Elaine Reis. Se hoje, né, por enquanto, na minha dinâmica pastoral, a minha prioridade de vida é cuidar da igreja e cuidar das aulas. Mas eu ainda faço várias outras coisas. Eu tenho que administrar a igreja, eu tenho que orientar os ministérios, eu tenho que fazer aconselhamento. Ou seja, eu vou gerindo o meu tempo e ainda algumas visitas. Faço poucas visitas, porque não me sobra o tempo que eu gostaria, porque eu me concentro na pregação da igreja, no pastorado da igreja e depois no ensino do seminário. Então, meu ensino e a minha mensagem é a minha prioridade. Por outro lado, vão as demais coisas. Mas se um dia a igreja tiver mais obreiros, eu puder, né, ter mais voluntários, então eu vou me dedicar mais só à pregação e vou me dedicar mais a algumas matérias do seminário. Irmãos, infelizmente, eu diria, eu estou dando a maioria das aulas aqui, eu não me sinto à vontade. Infelizmente, alguns irmãos tiveram problema, outros professores não puderam mais estar atendendo aqui, e para mim isso não é orgulho, para mim isso é até um pouco vergonhoso. Por quê? Porque eu me dedicando a 3, 4 matérias, eu estudo melhor elas, eu me torno mais prolixo nelas. Então, percebam que o pregador, ele tem ele pode crescer nisso. E o Júnior, eu vou dar um exemplo aqui bem, bem legal. Dizem que George Whitefield, ele pegava e lia a Bíblia, e geralmente ele ia lendo a Bíblia de joelhos. E quando ele selecionava um texto que ele ia pregar, ele pegava aquele texto e ia apresentando palavra por palavra a Deus. E dizem, e ele próprio relata também alguns materiais dele, que quando ele se colocava agora diante da multidão, ele falava com tanta autoridade,
Porque já que ele gastou um tempo muito grande de leitura, de estudo, de devocional, e agora ele lia a Bíblia orando em cima de cada texto, de cada palavra, aquilo tudo agora estava introjetado com tanta unção e graça dentro dele, que quando ele passava aquilo, ele passava com uma graça tão especial, e por isso que a gente, né, tem testemunhos maravilhosos. Só para você ter uma ideia, eu lembro que Spurgeon, certa vez, escrevendo a respeito de Whitefield, disse que, enquanto ele pregava, ou foi Spurgeon ou foi Martin Lloyd Jones, eu não me recordo bem agora, Whitefield pregava para 5.000 pessoas, e todas choravam juntos. Uma pregação sem microfone, uma pregação para um auditório, 5.000 pessoas e choros uníssonos. Olha que coisa maravilhosa. Então, o método de George Whitefield é um método regado de piedade. É porque estou falando com é uma vida que ele tinha, que ele encontrou naquilo, e Deus, como ele tinha uma comunhão com Deus muito íntima, e aquilo ali, Deus achou graça em fazer daquela forma. É isso que eu estou falando, o estilo dele, né? Ele falou de Davi, Davi não matou o gigante, não foi Davi, destaca o Davi, foi a coragem, não foi a funda que matou, quem matou foi Deus. Porque o gigante, se bateu na testa, ele vai cair para trás e não para frente. Isso já é comprovado cientificamente. O gigante cai para frente. Então foi Deus que fez a obra, não foi Davi. Sim, pode ver que logo ali, Davi até executa tudo com a espada do próprio gigante, né? É corajoso, então, né? Isso, e assim, quando eu fiz menção da funda, Júnior, eu estou dizendo aqui, qual é o método que você vai descobrir? Você, como um advogado, um homem das letras, você gosta do método do improviso extemporâneo. Perceba, você poderia ser muito mais o método, né, manuscrito, catedrático, mas cada um tem um jeito, e tá além de mim como professor, e tá além de vocês, Deus vai mostrar. E eu estou passando isso daqui, irmãos, porque isso daqui marcou muito a minha vida, sabe? Essas 5 dicas aqui marcaram demais, principalmente essa frase, Júnior: se Deus não receber essa mensagem, não adianta pregar para ninguém. Ou seja, é uma das coisas que eu mais zelo. O senhor está feliz com isso? Não, tá bom. Como que você vai fazer isso? Esse pregador ancião falava com Deus, era a outra maneira dele exercitar, entendeu? Bom, a gente vai para o último ponto aqui, e Diego, fala, filho, pergunta. Então, não, só queria falar em questão desse ponto 4 aí, que a gente estava lendo aí, que, tipo assim, era uma coisa que eu nunca fiz, mas é um ponto importante, porque, tipo assim, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, correto? Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, a gente vai ser usado para falar o que Deus quer. Então, vamos supor, se na igreja lá da onde você é pastor, se tiver pessoas clamando por avivamento, Deus, ele vai usar o pregador para falar sobre avivamento. Aí, às vezes, tipo, Deus quer falar sobre avivamento, aí o pregador vai falar, vou falar sobre pecado. Ou vou falar sobre uma coisa que está totalmente fora. Então, quando você apresenta a Deus, preparei essa pregação aqui, mas e aí? É isso mesmo? É o que a igreja está precisando? É o que o Senhor quer para esse momento? Então, essa parte 4 aí, para mim, é um divisor de águas para mim. Como eu disse, literalmente fazer como ele, mas é buscar a Deus em oração. Por isso que a crítica do Júnior, irmãos, me entendam, viu, irmãos? O bom de fazer teologia é isso. A gente não está aqui formando soldados de chumbo, entendeu? Todo mundo pensa igual, todo mundo age igual. Não. Se descubra, irmãos, se descubra, tá bom? E o último ponto, irmãos, olha o último ponto, que coisa magnífica. E por último, o pastor, olha o que ele fazia, esse ancião. Ele deixava o esboço e subia livremente ao púlpito apenas com as escrituras sagradas e não levava nem o esboço, nem o sermão, mas chegava lá no púlpito só com a Bíblia e a total dependência do Espírito Santo. Ele fazia isso porque, mesmo após todos esses critérios, ele estava pronto para deixar o Espírito Santo conduzi-lo como bem entendesse.
seja naquela lição de casa que ele tinha feito, que ele tinha estudado, que ele tinha pregado para o espelho, que ele tinha escrito e até falado para Deus, ou seja em algo novo que Deus queria tratar com a igreja ali. E essa atitude demonstrava que esse pastor ancião desejava intensamente que Deus falasse ao coração do povo de Deus. Fantástico ou não é essa recomendação? Né? E eu vou passar para vocês, meus irmãos, esse texto, porque agora que já deu o horário, para que vocês acabem lendo depois, né? Eu vou passar agora, inclusive, no nosso canal. Ó. Eu dou algumas dicas de alguns materiais, falo bastante sobre conselhos do Martin Lloyd Jones, né? E eu quero até estar utilizando parte disso na próxima aula, tá bom? Mas eu vou passar já para vocês lerem agora, porque essas recomendações aqui são muito boas, eu particularmente gostei muito, né? Então, vou estar passando para vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer algum acréscimo? Não? Então, teremos a nossa 9ª aula e a 10ª prova, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem aqui durante os dias, mandem a mensagem no nosso grupo, me chamem no particular, vou estar esclarecendo vocês, corram nas leituras das 200 páginas, isso, vocês sabem que quem não leu já perde 4 pontos, e nos materiais extras, como eu passei para vocês, porque tudo isso vai somar na média final, que vocês têm que tirar pelo menos 7 para passar, para não ficar de recuperação. Tá bom? Beleza. Beleza? Tá jóia. Deus abençoe, meus irmãos. Para as minhas ovelhinhas, eu os vejo amanhã no nosso culto de oração. E para os demais irmãos, nos vemos, querendo Deus, na quinta, tá bom? Graças a todos. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Com Deus. Boa noite a todos. Deus abençoe.